Salve pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Eric Goldberg, estou aqui para mais um vídeo do nosso canal Onda Pura. Satisfação estar com todos vocês, espero que esteja todo mundo bem. Então pessoal, vou dar seguimento aqui com mais um vídeo para falar sobre a Árvore da Vida. Espero que vocês tenham curtido o último vídeo, está muito legal a interação de vocês, estamos com quase 1000 seguidores. Podem nos procurar, fazer as perguntas que vocês tiverem, qualquer dúvida. Se vocês puderem se inscrever aqui por dentro do vídeo, dá uma força muito grande para o canal. E se gostarem do conteúdo, puderem curtir, vocês estão dando uma força muito grande. Muito obrigado, viu? Então vamos embora para mais conteúdo. No último vídeo a gente falou por alto sobre a Árvore da Vida. É muito importante a gente entender que a Árvore da Vida, assim como muitos conhecimentos que vêm da Kabbalah, são conhecimentos teóricos, da Kabbalah teórica, e que podem nos levar à prática, nos levar à Kabbalah prática. Porque Kibalo, como a gente já falou, significa recebimento. E todo o conhecimento da Kabbalah está atrelado a essa chave, que é a chave da doação. A vontade de doar, pura, que é Deus, e a vontade de receber para continuar doando, que é Deus em mim. Ou seja, a vontade de doar perfeita, que é Deus, que é a pura vontade de doar, ela se manifesta aqui na matéria como a vontade de receber para doar. Nós, como humanidade, não temos como criar a vontade de doar pura. A gente só consegue criar a vontade de doar atrelada à vontade de receber para doar. Ou seja, purificando a nossa vontade de receber egoísta, fazendo o que é chamado em hebraico de tikkun, ou correção. Essa correção é a correção da vontade de vontade de receber egoísta para a vontade de receber para doar. E assim a gente fica em semelhança de forma com o Criador. Então toda a parte teórica, todo esse conhecimento sobre a árvore da vida, sobre as esferas, não significa que essas esferas sejam esferas reais, físicas. Claro que elas se tornam reais porque a nossa mente faz com que ela manifeste esse conhecimento de forma real. Então, para a gente poder entender essa parte teórica da Kabbalah, é muito importante a gente viajar nesse mundo mental, no mundo do mentalismo, onde o conhecimento é infinito, mas a gente vai utilizando essas características para poder ir organizando, e daí que vem a ciência da letra e do número, porque em hebraico cada letra também tem um equivalente numérico. Então isso faz com que duas palavras que tenham o mesmo número final acabam tendo algum significado atrelado. Então, a gente já viu que muitas palavras dão o número 9, muitas dão o número 5. Então é muito importante a gente ir vendo qual o número que vai dando qual palavra, porque a gente consegue ter uma gama de significados, e essa gama de significados elas vão mostrando pra gente energeticamente que isso tem alguma coisa a ver. Beleza? Então vamos lá. Eu queria dessa vez poder aprofundar um pouco mais em cada sefirá, e aí no próximo episódio a gente poder trazer o outro lado, né, a Sitra Arca, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui a gente está falando da árvore da vida ou das vidas, que em hebraico é Etz Haim. Etz é árvore, Haim, vidas. Então é a árvore da vida que muitos atrelam, e é aquela árvore que é dita no Gênesis, né, da qual Deus falou para não comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. E que Adão e Eva já comiam do fruto da árvore da vida. Bom, vamos lá. A primeira esfera da árvore da vida, que nós falamos quando Deus tem a vontade de experienciar, se cria a esfera de Keter, ou Keter. A tradução dela em português é coroa. Keter significa coroa em hebraico. E aí a gente vai ver que cada esfera da árvore da vida tem atrelado a ela um nome de Deus, uma potência angélica ou arcangélica, e ordens de anjos, além do planeta, né? Que a gente já falou no último episódio. E o nome de Deus que está atrelado a Keter é Ehyeh, ou Ehyeh, que significa eu sou, que é Aleph, Re, Yud, Rei. Esse nome é muito poderoso, por sinal é um nome que, quando Moisés perguntou a Deus quem era que falava da sarça ardente para Moisés, Deus respondeu, Asher Ahir. Eu sou, ou eu serei, aquilo
que eu serei, ou eu sou aquilo que eu sou. O arcanjo atrelado a essa esfera é o arcanjo Metatron, que também é considerado por alguns como o eu superior de Enoque. O Metatron seria o arcanjo mais alto, o arcanjo de hierarquia mais alta, ou seja, o mais próximo de Deus. Bom, a ordem de anjos, que é atrelada a essa primeira esfera, Keter, seria a ordem de anjos Hayor HaKodesh, ou seja, os animais santos, as criaturas santas. Seriam seres quádruplos, né? Seriam anjos, seres muito próximos de Deus, e eles teriam as características de 4 seres, que seria leão, águia, humano e touro. E aí isso tem a ver com os signos do aquário, leão, touro e escorpião. A águia teria a ver com o signo de escorpião. Eles não vão ter nenhum planeta atrelado. Alguns dizem que teria a ver com o planeta Urano, que tem a ver com o céu. É um livro muito bom para a gente ler, que quem estiver iniciando ainda na Árvore da Vida e nas Sefirot, se quiser saber um pouco mais, eu recomendo muito o livro Cabala Mística, da John Fortune. Esse livro, apesar dele... Muitas pessoas, quem é mais assim do judaísmo, acha um pouco fora, né, do escopo do judaísmo e tal, mas para começar a aprender sobre a Árvore da Vida e sobre as Sefirot, vale muito a pena esse livro Cabala Mística. Bom, depois a gente passa para a Sefirah Hokmah, né? Vou fazer desse lado aqui para poder ficar... que inverte, né? Então, da Sefirah Hokmah, que significa sabedoria, aí você já tem o nome de Deus, que é Jah, Yod-Hei, em hebraico. O arcanjo Raziel, que aí tem a ver com a sabedoria, inclusive muitos dizem que é o arcanjo que falou com o rei Salomão, o qual o rei Salomão controlava, né? E aí a ordem de anjos atrelada já é a ordem Alfanim, a ordem das rodas, né? Alfanim significa rodas. E no zodíaco se fala do poder de Yetzirah, né? E aí muitos falam também que tem a ver com o zodíaco, né? O Maslot, que a gente tinha falado. Aí Binah, a terceira esfera, ela significa entendimento, né? Como a gente já falou. E aí ela vai ter o nome Yod-Hei Vav-Hei Elohim, né? Jeová Elohim, o nome de Deus atrelado a Binah. O arcanjo seria o arcanjo Tzafkiel, que também rege o planeta Saturno. E aí você já tem a ordem de anjos, seria a ordem dos tronos, né? Aralim. A quarta Sefirah, Hesed, que significa misericórdia, ou Gedulá, né? Que também significa misericórdia, ou seria tipo uma doçura, uma piedade. E aí o nome atrelado seria El, Aleph Lamed, né? O arcanjo seria o arcanjo Tzadkiel, que é também um arcanjo que preside o planeta Júpiter. A ordem de anjos que é atrelada a essa Sefirah seria Hasmalim, ou as potestades. Partindo para a próxima, a quinta Sefirah seria Geburah, né? Que aí tem a ver com a justiça, como a gente já falou, ou força, né? E aí o nome seria Elohim Gibor, justamente... Por exemplo, na Bíblia, quando você fala, né, o Senhor, né, o Deus, o Senhor das guerras, esse seria Elohim Gibor, né, que é o Deus forte, o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos. Por isso que a gente vai vendo que Deus tem vários nomes, né, mas na verdade Deus não tem nome, Deus é tudo. E aí quando você pega qualquer um desses aspectos, é uma forma da gente estar personalizando, dividindo um pouco para entender. Mas não quer dizer que Deus, ele mesmo, se divida. Na verdade, ele não se divide. O que se divide, o que diminui é o nosso entendimento, né? A gente tem um entendimento, às vezes, não completo do todo. Por isso que a gente precisa dividir para ir entendendo. Mas, na verdade, Deus, ele é tudo. Ele não deixa de ser o todo nunca, né? Então, a quinta esfera, Geburah, o arcanjo, seria Camael. E aí a ordem seria as ordens serafim, dos serafins. Essas ordens, elas mudam, tá, gente? Às vezes algum autor bota de um jeito, outro bota de outro. Às vezes a gente tem serafim lá em cima, né? Mas tudo bem.
aqui a gente acha importante, né, estar atrelado Serafim ao planeta Marte. Tem a ver. Beleza. De Geburah, a gente passa para Tiferet, né? Tiferet, ele seria a esfera central, como a gente já falou na última, né, que tem a ver com a esfera do filho, com a personalidade do filho. E aí, Tiferet significa beleza. E aí o nome de Deus atrelado a Tiferet seria Yod-Hei Vav-Hei Eloah Vadaat, ou seja, o Deus que está atrelado ao conhecimento. Da'at significa conhecimento, né? E aí o arcanjo Rafael, que aí tem a ver com o arcanjo da cura, o arcanjo que fica por trás do sol, né? Rafael. As ordens de anjos seriam os Malakim, Malach, né? Malach seriam os mensageiros também. E o astro seria o sol, né? Atrelado à esfera de Tiferet, ou Tiferet. Depois você vai ter Netzach. Netzach, que é a esfera de Vênus, né, que a gente chama, que aí pode ser traduzido como vitória. E aí o Jeová Tsabaot, né, seria o Deus das hostes, né? E aí o arcanjo atrelado a Vênus seria Haniel, que tem a ver com a beleza, né? E Haniel, as ordens de anjos que estariam sob seu comando seriam as ordens de Elohim, ou deuses, né? E aí, a esfera de Vênus. Depois de Netzach, Hod, que significa glória. E também Elohim Tsabaot. Aqui você tem Yod-Hei Vav-Hei Tsabaot, aqui você vai ter Elohim Tsabaot. E aí o arcanjo seria arcanjo Michael, ou Michael, né? Miguel, para nós. E aí as ordens de anjos seriam Beni Elohim, ou os filhos de Deus. E a esfera de Mercúrio. E aí a penúltima esfera seria Yesod, ou Yesod, que significa fundamento ou fundação. E aí o nome de Deus seria Shaddai El-Hai, né? Shaddai. E o arcanjo atrelado a essa esfera é Gabriel, né? O arcanjo da lua, como muitos falam, e ele é o mensageiro. Então você vê que por isso está tão próximo à Terra, né? A nona Sefirá, é que ela tem essa comunicação mais próxima. Por isso que foi Gabriel que anunciou o nascimento de Maria, o nascimento de João. Gabriel ele sempre vem para trazer alguma mensagem, né? E aí as ordens de anjo atreladas seriam as ordens de querubim, os querub, né? Que são aqueles anjos que a gente vê mais como criancinhas e tal, né? São os querubim. E a esfera da lua, como a gente já falou. E por último, mas não menos importante, Malchut, né? Malchut significa reino, né? O reinado, né? Melech é rei, então Malchut é reinado. Então, o nome atrelado a Malchut seria Adonai, Adonai Haaretz, né? O Senhor da Terra. Por isso que Adon, né? Adonai. E aí também tem esse entendimento de que quando a filha, que também é Malchut, também é conhecido como a filha, né? Que é o segundo rei, como a gente viu no último episódio. Quando ela pede as roupas emprestadas da mãe, no caso a mãe aqui, né? Vamos inverter. Quando ela pede as roupas emprestadas da mãe, ela se veste com essas roupas, porque a mãe empresta, né? E aí ela se torna Adon, né? E aí quando ela se torna Adon, ela consegue conversar olhando frente a frente para todos os machos de Israel, né? Isso aí tá no Zohar, né? E é muito simbólico, porque isso significa que o corpo em si ele é feminino, né? O físico em si, né? O corpo físico, ele é... Por que feminino? Porque na Kabbalah, na árvore da vida, tem esse entendimento que cada esfera ela é feminina para a sua esfera anterior, vamos dizer. Então, a cada esfera que você tem, vamos dizer, Hokmah seria feminino visto do ponto de vista de Keter, né? Binah é feminino visto do ponto de vista de Hokmah. Entende? Então, cada esfera ela é feminino para a sua esfera anterior e ela é masculina para a sua esfera que está depois. Então, assim, Malchut seria a mais feminina de todas, por ela ser a última esfera.
E isso também tem um entendimento de que o físico, o corpo, ele é feminino perante o espírito. O espírito tem precedência sobre a carne. E aí, com isso, é colocado esse entendimento de ser o espírito ser masculino, vamos dizer, e a carne ser feminina. E é por isso que quando Malhut, ela pede emprestada as roupas do pai, as roupas da mãe, né? E a mãe empresta, aí ela vira Adon, ela vira ele, ela vira o Senhor, né? Porque aí quando você está aqui na Terra e você está de posse da sua espiritualidade, do seu espírito, você pode falar frente a frente com todos os machos de Israel. Isso significa o quê? Você está assenhorado do seu espírito e assenhorado da sua carne, né? Esse é o simbolismo de Adon e Malhut, né? E esse é o simbolismo de Da'at. Da'at seria aquela 11ª esfera, né? Que fica entre Hokmah e Binah, e ela fica justamente nesse primeiro abismo, né? Naquele primeiro abismo, é o véu do abismo. Porque quando a espiritualidade, quando a pessoa se assenhora da sua própria espiritualidade em Malhut, na Terra, ela alcança o nível de Da'at, né? Ela rasga o véu, que é o símbolo de quando Jesus foi crucificado, do véu ter se rasgado. A gente vai falar em alguns episódios para frente, a gente vai fazer um episódio só sobre Jesus, porque Jesus realmente foi um cabalista totalmente completo, né? Eu gosto de brincar de dizer que ele zerou a Kabbalah, né? A Kabbalah, por meio do que Jesus praticou e nos mostra, ela é muito mais completa, porque ela não visa receber para si. Ela visa a transformação do eu para receber, para continuar doando. E isso é sinárquico. Por isso que nós que acreditamos na sinarquia espiritual e terrena, porque quando você passa por esse processo, que você consegue transformar Malhut, o reino, o reinado, você se transforma em Adon, você se transforma no rei, no senhor. Mas não é um rei egoísta, é um rei que ele vai pegar todas essas riquezas que tem nessa terra e vai transformar e vai doar elas para quem precisa receber, né? Porque Jesus, em Marcos 43, ele estabelece essa sinarquia. Ele fala, o maior deve servir o menor. E se o maior não está servindo o menor, é porque esse maior ainda não é o maior mesmo, né? Porque a gente consegue medir a grande chave que Jesus passou para nós foi a doação. A grande chave que ele abriu, a grande chave que o Rav Ashla, que o Baal HaSulam abriu para nós também, perante a Kabbalah, perante o Zohar, é a doação. Então, quando você começa a ler qualquer livro sagrado, quando você começa a ver, por exemplo, no hinduísmo, a diferença do Deva, que é o Deus, para o Asura, que é o demônio. A única diferença, o Deus, por exemplo, Shiva, muitas vezes ele é muito feio, ele é horrível, né? Fisicamente ele tem um aspecto quase thriller, né? Aquele quase lobisomem, quase zumbi, né? Porque ele vive no eremitério, com cinza, com pele de cobra, com pele de tigre. Mas, quando você vê os atos dele, a diferença do ato de Shiva para o ato do Asura é porque Shiva doa. Quando Shiva vê que a humanidade está em perigo, por um veneno perigosíssimo que ia cair no oceano, ele vai lá e ele mesmo bebe esse veneno, né? Ou seja, ele doa a própria vida para a humanidade, né? Em prol da humanidade. Então, quando você vê qualquer livro sagrado por essa ótica da doação e da vontade de receber egoísta, quando você vê qualquer político, quando você vê qualquer ação na vida, né, cotidiana, com esse olhar da doação, você começa a decifrar tudo, né? E aí você começa a não depender mais da mistificação, porque qualquer conhecimento pode ser infinito, né? E isso a gente vai ver quando falar do Mibaraele. A gente vai ver que esse mundo aqui, ele é infinito. Você consegue, por exemplo, se você for quebrando lá na física quântica, você vai vendo que cada vez mais você vai criando novas partículas. E aí é infinito para você ir entendendo esses desdobramentos. Mas quando você entende que tudo é energia, que um evento vai doando energia para o outro, você vê que o importante é você estudar aquela
doação, aquela passagem de um para o outro, né? E da mesma forma a espiritualidade. Então, em outros episódios também a gente vai falar muito de física quântica, a gente vai buscar muito esse paralelo da espiritualidade com o mentalismo, né? com a mente infinita, né? E por paralelo com a Kabbalah. É muito importante a gente ir estudando os nomes de Deus atrelado a cada Sefirot, a gente ir vendo que o desdobramento de características que vai tendo, e a gente tem, por exemplo, os três pilares, né? Esses três pilares, eles são a divisão básica do Yin e Yang, por exemplo, né? Você tem o Yin, Yang e o Tao, né? Que é o equilíbrio. Que você tem o pilar da misericórdia, o pilar da severidade e o pilar do equilíbrio. Ok? Além disso, a gente vai ter 10 Sefirot, né, mais essa 11ª não Sefirá, que é Da'at, e a gente vai ter 22 caminhos, que são os caminhos que ligam cada uma das Sefirot. Tá? Então esses 22 caminhos, eles são também as 22 letras do hebraico. E aí tem 2 ou 3 tipos de divisão, né? Mas tem uma que é muito legal, que as 3 linhas que vão ter deitadas vão ser as 3 letras mãe do hebraico, que o hebraico ele é dividido em 3 letras mãe. Aí você tem as linhas que são diagonais, vão ser as 7 letras duplas, e as linhas em pé vão ser as 12 letras simples. Né? É muito interessante. E aí isso também tem a ver com a música, né? Porque na música você tem o 3, por exemplo, é o acorde, que ele é formado de no mínimo 3 notas. O 7, são as escalas, por exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? Que aí é 7. E o 12 tem a ver com os sustenidos, com todas as notas que tem, né? Com a escala cromática, que é Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si. Beleza? Os 2 que tem Mi não tem sustenido, né? Mi e Si. Então, dessa forma você vê que o hebraico ele realmente é uma letra muito sagrada, porque ela é muito bem pensada, ela é muito bem bolada e assim, para mim ela não foi pensada, né? Para mim ela foi emanada, né? E aí a gente leva de novo aos 4 mundos, né? Que é o mundo da emanação, o mundo da criação, o mundo da formação e o mundo da ação. E aí quando a gente fala desses 4 mundos, né? O mundo da emanação, antes desse mundo da emanação, a gente tem um mundo que é chamado Adam Kadmon, que seria o Adão primordial. E aí, esses mundos também eles têm paralelos com a alma, né? Então, por exemplo, a gente vai ter o mundo da ação com Nefesh, que seria aquela alma mais carnal, o mundo da formação com Ruach, ou Ruach, que é o sopro da vida, né? Que é uma semi-alma, assim, né? Uma alma mais ainda, um pouco ainda carnal, vamos dizer. Depois a gente vai ter Neshama, né, que aí seria realmente o que a gente chama de espírito. E aí Neshama vai estar atrelada ao mundo Briá, que é o mundo da criação. Né? E o mundo da emanação, ele já vai estar paralelo a Hayá. Hayá é vida, ou vidas. Então você vê que do espírito para... Né, do espírito que é paralelo à criação, e é muito legal, né? Por exemplo, Eric aqui, né? Eric, o meu espírito, ele vem do mundo da criação. Quando a gente sobe mais um nível, que a gente vai para o mundo da emanação, aí já é Hayá, ou seja, já é vida, ou vidas. Então, você começa a ver que essa individualidade que a gente é tão apegado, ela deixa de existir. Quanto mais a gente vai subindo na espiritualidade, ela deixa de existir a individualidade.
Então, quando você chega no nível vida, né, são todas as vidas. E isso é muito legal, cara. Assim, isso faz com que a gente pare de ficar querendo sempre o melhor para si, né? Faz com que a gente entenda que realmente Deus é pura doação. Porque se Deus é tudo, né? E aqui a gente ainda está nesse quadro. Então eu acabei de dizer que existe um nível aqui que é o que a gente chama o quinto nível, né? Que aqui, né, nos mundos, né, é Adam Kadmon, ou seja, o Adão primordial, a humanidade primordial, porque Adam significa humanidade. Então, Adam Kadmon. E qual é o paralelo dele aqui, né, a nível espiritual? Já que aqui era Hayá, né, vida. Aqui é Yehida, que significa unidade. Tá? Essa unidade, ela é simbolizada como a pontinha da letra Yud, né? A gente fala que a letra Yud, né, a letra Yud inteira, ela seria Hayá, né? E a pontinha da letra Yud, ela seria Yehidá, ou seja, a unidade. E, por exemplo, o nome do povo judeu é Yehudim, que significa o povo da unidade. Então esse conhecimento ele vem desde o começo, ele vem desde o nome, né? Yehidá, unidade. Então, assim, a maioria dessas pessoas que quer individualizar, que acha que é o povo escolhido e tal, o povo escolhido é o povo da unidade. O povo escolhido é todo aquele que entende que Deus é um só, que Deus é pura doação. Não tem povo escolhido assim, não é um povo de uma característica tal, que nasceu de não sei quem, que não é isso. Tá? E a gente depois vai falar também, a gente já falou sobre o nome de Abraham, né? Mas depois a gente vai falar com mais, quando a gente falar de Mibaraelê, a gente vai ver que ele tem paralelos mentais e com o nome de Elohim e Abraham, né? Então Abraham, ele é justamente qualquer um que doe, qualquer um que entenda que existe esse caos aqui, que é um caos da dualidade, mas a todo momento existe essa unidade. Então essa unidade, ela é a única verdade, né? E esse caos aqui, ele foi criado para poder se experienciar. Porque quando a gente está na unidade, a gente não consegue experienciar mais nada, né? Como se tudo tivesse dado certo e a gente zerou o jogo. Só que quando a gente zera o jogo perde a graça. Então a gente tem que aproveitar o jogo enquanto ele está rolando, né? Na próxima, a gente vai falar sobre o outro lado, né? Sobre as cascas quebradas, que a gente já falou um pouco. E aí a gente vai entender a origem do ego, a origem de tudo isso que a gente vive aqui, essa dualidade. Por que existe sofrimento na Terra? Por que existem pessoas passando necessidade, né? Mas a gente também, isso também traz uma esperança pra gente, porque quanto mais gente perceber que essa chave da doação, ela é tudo. Tem muita gente que está hoje buscando, tem muita gente que está na religião, tem muita gente que está, né, frequentando a igreja, frequentando o barracão, frequentando templos, e está atrás, né, está sentindo esse vazio, está sentindo esse chamado, né? O chamado é o chamado da doação, porque não adianta cada um de nós ficar, né, ter um bem-estar, né, tá na sua casa, tá com toda a condição, enquanto muitas pessoas estão passando necessidade. Então, assim, se a gente recebe tudo isso, é para a gente receber para continuar doando. E aí, quando a gente doa, a gente está refazendo esse ciclo de bênçãos. Beleza? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se tiverem qualquer dúvida, é só entrar em contato, como sempre. E aí, no próximo episódio, a gente se encontra. Vamos falar sobre a Sitra Achra. E no outro episódio, Mibaraelê. Beleza? Muito obrigado por tudo. Fiquem com Jah. Até a próxima. Ihu!